Deus. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse 12. É apenas um texto introdutório. Irmãos, nós vamos nessa manhã exaltar o nome de Jesus, não o diabo. Mas o título do sermão é O Diabo como Juiz. Mas nós vamos exaltar Jesus. Nós não devemos exaltar e falar muito do diabo. Nós temos que falar de Jesus Cristo. Deixa o diabo de lado. Mas enfim, ele é um ser real e também está na Bíblia. Apocalipse 12, verso 10 diz assim. Gilson, pode aumentar um pouquinho? Apocalipse 12, verso 10 diz assim: Então ouvi grande voz do céu, o céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então houve alegria no céu, porque Satanás foi expulso e veio para essa terra. No céu é alegria, porque ele não está mais lá, não tem acesso lá. E a Bíblia não, os irmãos sabem que a Bíblia não está escrita numa ordem cronológica. E nem todos os textos têm uma ordem cronológica. Às vezes as coisas se misturam e você tem que ler todo o contexto do que é chamado perícope, depois um contexto maior, enfim, um contexto bíblico. Agora no verso 11 refere-se àqueles que lutaram e que estão lutando contra Satanás, diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Esse texto se cumpriu de uma forma muito especial no período dos 1260 anos, quando o povo de Deus deu a vida e venceram, porque todo mártir morre como um vencedor, e quem morreu em Jesus morreu como um vencedor, porque ressuscitará para a vida eterna, e os ímpios ressuscitarão para a ruína eterna. Agora, veja o verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Então o céu está em festa porque o diabo não está lá. Mas a Bíblia diz: ai da terra e do mar, os povos, nações, porque o diabo desceu até vocês, até nós, cheio de grande cólera. Um dia um irmão disse que ele entendeu como o diabo ficaria amarrado aqui na terra por 1000 anos, porque a Bíblia diz que ele ficará numa coleira. E eu falei para o irmão: não, irmão, é cólera, não é coleira. Pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora vamos ao texto que vamos estudar. Zacarias capítulo 3. Zacarias. Se você não sabe onde é Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então você vai a Mateus, que você sabe onde é, volta para Malaquias, e você vai chegar no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Nós vamos estudar esse texto tendo como título O Diabo Querendo, ou o Diabo como Juiz. Oremos a Deus. Pai, diante da Tua palavra tememos e trememos. Nenhum ser humano é digno de usar a Tua palavra, pois não tem autoridade, a não ser que seja um instrumento do Espírito Santo. Aquele que a inspirou é capaz de iluminar o pecador, e assim a voz de Deus se faz ouvir e sentir, transformando vidas. E eu clamo em nome de Jesus que o Senhor pregue a Tua palavra nesta manhã, através do Espírito Santo. Limpe e perdoe o canal, o instrumento, porque o importante é a mensagem, não o mensageiro. Fala a Tua igreja, ao Teu povo, quer presente, quer online, em nome de Jesus. Amém. Acharam aí Zacarias 3, é a quarta visão de Zacarias. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, um jovem, o qual estava diante do anjo do Senhor, Jesus Cristo, e Razatã, Satanás, estava à direita dele, do sumo sacerdote, que representava Israel, para se lhe opor. A palavra opor e Satanás, irmãos, nesse texto é a mesma
palavra. Ok? Nós vamos ver isso. Mas, enquanto Satanás acusava, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este uma vara torta tirada do fogo, um tição, um toco tirado do cativeiro babilônico? Ora, Josué estava vestido de vergonha e pecado, que significam as vestes sujas, trajado de vestes sujas, e estava diante do anjo do Senhor. Josué estava num período de oração, irmãos, diz a serva de Deus. Tomou, então, a palavra e disse aos que estavam diante dele, Jesus Cristo: tirai-lhe as vestes sujas. E disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti, que seja tirado de ti a tua iniquidade, e te vestirei de roupas de festa, de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, um turbante puro. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes de festa. E o anjo do Senhor que estava ali advertiu, é um original ser melhor, advertiu Josué e disse: Josué, assim diz o Senhor dos exércitos, Josué, povo de Israel, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa naquele tempo e guardarás os meus átrios. Josué seria o governador daquela terra, tanto juiz como sumo sacerdote, e te darei livre acesso entre os anjos que estão aqui e um dia entre os anjos que estão no céu. Te darei livre acesso entre estes que estão aqui, que aqui se encontram. E Deus continua a sua advertência: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de demonstração, homens de futuro, homens de maravilha. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, o Messias, o Cristo. Eis aqui Jesus, a pedra que coloquei diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu amigo, o seu próximo, o seu companheiro, para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vira a página, irmãos, capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10, apenas essa explicação. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, os olhos da pedra, Jesus Cristo, que percorrem toda a terra. Muito bem, nós vamos estudar, irmãos, esse texto e extrair lições para a nossa vida espiritual. No final do sermão, você vai entender que esse texto de Josué, ele é especialmente para o povo de Deus no tempo do fim, porque ele está ocorrendo em nossos dias. Esta semana, ouvi de um médico amigo a seguinte frase: há 2 coisas que matam, a culpa e a injustiça. Eu fiquei pensando nessa frase à luz das Escrituras. Há 2 coisas que matam, a culpa e a injustiça. Irmãos, imagine se o diabo fosse o juiz, com a sua culpa, com a minha culpa. Ele faria justiça do seu modo, porque nós mereceríamos a morte. A culpa. Irmãos, existem 2 tipos de culpa, basicamente: a culpa legítima e a culpa ilegítima. A culpa legítima, irmãos, é o trabalho do Espírito Santo querendo te oferecer o dom do arrependimento. Então, quando você peca e sente uma culpa legítima, saiba que esse é o trabalho do Espírito Santo querendo te levar pela bondade de Deus ao arrependimento. Romanos 2, verso 4. O que fazer? A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, o que esconde os seus pecados não terá perdão, mas aquele que confessa e abandona os seus pecados receberá a misericórdia perdoadora de Deus. O
que você deve fazer com a sua culpa? Confesse. E com o seu pecado, abandone. Não adianta, irmão querido, você confessar o pecado e continuar pecando. E todo dia confessar. Chega um momento que você, como Maria Madalena, tem que ouvir o Espírito Santo dizer: vá e não peques mais. A culpa se resolve com o perdão de Deus. Pronto. Perdão divino. E a injustiça? Qual o remédio para a injustiça humana que nós recebemos aqui neste mundo? O remédio também é o perdão. Mas não o perdão divino, o perdão humano. Veja o que diz São Mateus 6,12. Perdoa os meus pecados, assim como eu quero perdoar os pecados daquele que me ofendeu. Vou continuar, São Mateus 6,15. Se, porém, você não perdoar aos homens o que fizeram contra você, Deus não perdoará a sua ofensa contra ele. Vou repetir. Se você não perdoar uma pessoa que fez o mal contra você, Deus não pode perdoar o que você fez contra ele. Isso é forte, irmãos. Se você e eu quisermos ser semelhantes a Jesus, devemos ter um espírito perdoador. Foi injustiçado? Perdoe, toque a vida. Eu tenho visto muitas pessoas morrerem de ódio, de raiva, de ressentimento, ficam ressentindo aquele sentimento ruim. O remédio para a culpa humana é o perdão divino. O remédio para a injustiça humana é o perdão humano. Quando você se torna semelhante a Deus. O que isso tem a ver com o texto hoje? Vamos entrar então. A palavra, o nome Zacarias, todo nome era dado com um propósito. O pai, Zacarias, vem de uma linhagem araônica, linhagem sacerdotal, que por 70 anos não tiveram nenhuma atividade. Estavam na Babilônia. O pai de Zacarias foi levado cativo, lá morreu, e Zacarias nasce na Babilônia. E 16 anos depois do retorno dos judeus para Israel, o profeta Ageu, já envelhecido, um homem simples, um homem do campo, encorajava o povo. Se você estudar o profeta Ageu, ali aparece a frase: o desejado de todas as nações. O templo devia ser reconstruído, porque o desejado de todas as nações pisaria no templo como Jesus pisou. Mas havia inimigos, internos e externos, e Deus então levanta o sumo sacerdote Zacarias para ajudar o profeta Ageu para reconstruírem o templo. Zacarias nasce na Babilônia. E o Targum, o que é o Targum? Irmãos, a Bíblia foi escrita basicamente no hebraico, um pouquinho em aramaico e o resto em grego popular, o koiné, o grego comum. E a linguagem comum do povo, dos relacionamentos, dos negócios familiares, não era o hebraico, era o aramaico. Era uma paráfrase, era uma linguagem mais simples, era a linguagem comum do povo aramaico. Era uma tradução livre, quase que livre do hebraico. O hebraico é uma língua muito carregada, muito pesada, então usava-se o aramaico. Era uma paráfrase, uma forma mais simplificada, explicada. Era a linguagem do povo, a linguagem dos relacionamentos, era uma explicação quase que do hebraico. O Targum diz que Zacarias morreu como um mártir. E é uma fonte confiável. Agora, irmãos, olhe para o texto bíblico. A Bíblia diz assim, verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. A visão tinha por cenário a sala de um julgamento judaico. E ali aparece agora, nesta cena, que é uma visão, no santuário, 3 pessoas, além dos anjos. O advogado de defesa, Jesus Cristo, nosso advogado. O promotor ou advogado de acusação, Razatã, Satã. E o réu, o sumo sacerdote, que representava toda a nação de Israel. Interessante, irmãos, que a palavra hebraica Razatã vem do verbo Satã. E o verbo Satã significa acusar, culpar, condenar, mas também julgar. Ou seja, o desejo de Satanás era exercer um papel de juiz, porque só um juiz pode julgar. Nesse caso, de um tribunal,
que emite a sentença é um juiz. E a palavra Satã, você pode traduzi-la como aquele que deseja exercer um papel de juiz. Interessante. Satanás está ali para atacar. Está aqui, meu amor. Obrigado. Essa mulher me ama tanto que ela quer que eu tome água dia e noite. Obedecendo a sua iniciativa, meu amor, tomei. Agora é acusado. Jesus está ali e Satanás olha para Josué e diz assim: escuta, o povo de Israel, isso aqui, Josué representa a nação de Israel. O povo de Israel pecou. Foram para o cativeiro babilônico por causa da sua idolatria, e era coisa muito pesada. Eles não merecem o teu perdão, eles não merecem restauração, eles não merecem uma nova chance. O Senhor está sendo injusto. O Senhor não pode oferecer graça, o Senhor não pode oferecer perdão. Eles merecem punição, porque não obedeceram à tua lei. E então Josué fica em silêncio, porque era verdade. Havia culpa em Israel, havia. Irmãos, quando você se sente culpado, o que você faz? Quando o diabo te leva ao pecado, depois fica na tua consciência dizendo: você é um miserável. Você conhece a Bíblia, você conhece o dom profético, você é adventista do sétimo dia há tantos anos. Por que você vai fazer isso? Você sabe. Satanás, ele leva você ao pecado, depois ele acusa você, dizendo: você não tem solução. Você não vai para o céu, você é um hipócrita. Irmãos, não creia nas sugestões do diabo, creia na misericórdia de Deus. Quando o diabo te acusar, você é um pecador, diga: sim, eu sou um pecador, mas eu tenho um Salvador. Pastor, você é um pecador? Sim, sou um pecador, admito a minha culpa, mas eu tenho um Salvador chamado Jesus Cristo. E você escolhe quem será o teu advogado: o diabo ou Jesus Cristo. Deus também não nega a culpa de Israel. Deus não nega a culpa, mas Deus tira a culpa da nossa consciência através do apagamento dos pecados. Como vínhamos ouvindo hoje de manhã, pecado não se explica, pecado se perdoa. E o Senhor, Jesus Cristo, que estava ali, disse: o Senhor escolheu Jerusalém, Satanás. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu você, Deus escolheu você. Apesar dos seus erros, das suas falhas, você, querido irmão, querida irmã, é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você tem que crer nisso. Irmãos, o que me impulsiona a continuar sendo um pastor, quando muitas vezes a vontade é, especialmente quando você fica doente, emocionalmente fragilizado. O que me segura, o que me mantém, não é o salário que a igreja me dá. Não. É a convicção de que um dia eu fui chamado e escolhido para morrer pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e disso eu não abro mão, a não ser que eu seja obrigado por alguma situação. Mas voluntariamente não. Um dia eu vou perguntar para Jesus: por que me escolheste? Tão frágil, tão errante, por que me escolheste? Bom, algumas respostas estão na Bíblia. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhá-los. Deus escolheu os chamados tolos para envergonhar os sábios. Deus não escolheu os nobres, Deus escolheu os pescadores. Deus escolheu os camponeses, Deus escolheu as pessoas simples. Deus não pergunta a qualidade de uma pessoa, Deus pergunta se pode enchê-la do seu espírito, se ele será submisso, obediente, trabalhador, honesto, correto, apesar de ser falho. Satanás queria atacar e destruir. Agora veja isso aqui, irmãos. Quando Satanás ataca Josué, irmãos, a luta de Satanás não é contra Josué. A tua luta não é contra Satanás. Aliás, a tua luta não é contra a carne e o sangue. O diabo, ele é o inimigo primeiro de Jesus. Ao atacar Josué, ele atacaria o sumo sacerdote, não haveria o ritual do santuário, destruiria Jerusalém. Por isso que quando Satanás ataca o sumo sacerdote, Jesus fala:
Eu escolhi Jerusalém? Mas Satanás está dizendo assim, eu estou falando de Josué. A tua intenção é a Jerusalém. A tua intenção é a minha pessoa. A tua intenção é que essa nação não sobreviva, não tenha uma semente, porque você sabe que dessa nação errante virá o renovo, virá o Messias. Então, Satanás, arreda, o Senhor te repreenda, eu escolhi Jerusalém. Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele vem falando do sumo sacerdote, quando na verdade ele quer destruir um sistema, destruir uma nação, evitar o nascimento do renovo. Eu vou exemplificar. Nesses últimos anos, quantos pastores têm abandonado o ministério por pecados, especialmente de adultério? Homens que salvavam milhares de pessoas. Irmãos, quando Satanás ataca um pastor e o derruba, quem ele quer atingir? Aquele ser humano? Ele quer atingir a igreja, ele quer atingir o coração de Cristo, ele quer atingir aqueles que devem herdar o reino dos céus. Deus escolheu você para salvar. Sim, existe pecado em nós, existe culpa em nós, mas existe um Salvador. Agora veja, irmãos, o verso 2, o Senhor escolheu Jerusalém, o Senhor te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? A palavra tição aqui, irmãos, um toco, no original hebraico é uma vara torta. Você já viu uma vara torta? Ou uma árvore torta? Quando eu tinha um sítio, eu plantei eucalipto, e vários eucaliptos nasciam torto, entortavam com o vento, já alto, o vento entortava. Você não tem o que fazer com uma vara torta. Você não consegue pegar uma vara torta e você pegar aquela vara e endireitar aquela vara. Ou você consegue pegar uma árvore torta e torná-la ereta? Consegue? Isso aqui é um símbolo, irmãos. Você é uma vara torta. Eu sou uma vara torta. E só Jesus Cristo pode endireitar o nosso caráter através do seu sangue. O verso 3, trajado de vestes sujas. As vestes sujas aqui, irmãos, era vergonha, era culpa. Realmente havia culpa, havia vergonha, havia pecado. Eles, 16 anos haviam se passado, eles estavam voltando de um castigo. Da provação, do fogo, do crisol. Isso era a verdade. A Bíblia diz, todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapos de imundície, ou imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. Irmãos, veja bem, guarde uma coisa no seu coração. Em termos de justiça para a salvação, você não tem méritos. É como trapos de imundícia. Me desculpa falar o que está no original. No original seria hoje um mods usado. Um pano que as mulheres usavam naquela época, quando menstruavam. Pesado, né? Mas está na Bíblia. Trapos de imundícia significa um pano sujo, usado por uma mulher na sua menstruação. Em termos de méritos salvíficos, é isso que você tem para oferecer. Então você não tem nada para oferecer. Méritos para a salvação. Agora, Ellen White diz assim, nós não temos méritos, mas nós temos valor. Nós não somos dignos, mas o amor de Cristo nos torna dignos. Ele é quem endireita essa vara torta. É Ele que olha para essas vestes sujas. Verso 4, Jesus toma a palavra diante dos que estavam ali diante dele, diz, tirai-lhe as vestes sujas. Tirai-lhe as vestes sujas. Eis que tenho feito que passe de ti o teu pecado e te vestirei de roupas de festa. Festa para as bodas do Cordeiro, as vestes de justiça. Tem um texto em Isaías que diz assim, eis que foi para a minha paz que tive eu grande alegria. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. É isso aqui que Zacarias quer dizer. Deus está
caminhando ou parado, e traz o ser humano a si e há um encontro. O ser humano está sujo, com vergonha, com pecados, carregado. Jesus pega e imputa a sua justiça, tira os trapos sujos, joga de lado e joga os pecados para trás, abraça aquela pessoa, toma a direção, uma nova conversão e diz: filho, é daqui para frente. É isso que Jesus faz com você. Ele joga fora os trapos imundos e imputa sobre você a sua justiça. Deus tirou a vara torta de Babilônia para dar-lhe Jerusalém e não um lago de fogo e enxofre como Satanás queria. Ah, irmãos, você não pertence a nenhum outro lugar a não ser Jerusalém. Eu fiquei impressionado com a beleza da cidade de Americana. Por razões familiares, decidimos morar em Hortolândia, que está se tornando uma bela cidade. Eu gosto de cidades bonitas, como Sorocaba, onde morei, Curitiba. A minha cidade tem 3 mil habitantes, mas é bonita. Ô, Bom Retiro bonita. Só tem uma rua, 24 de outubro. Meio-dia fecha, irmãos, tudo. Todo mundo vai almoçar e dormir até as 2 da tarde. É a coisa mais boa do mundo. Eu tenho dificuldade de almoçar e não dormir. O Cleiton sabe, eu vou na casa dele, já dá um sono maravilhoso. Irmãos queridos, você não pertence a Americana, São Paulo, não sei qual é a tua cidade. O teu destino é morar em Jerusalém. A casa que você tem não é sua, a sua casa está lá em cima. Você não tem nada aqui para chamar de seu, mas um dia a serva de Deus diz que você terá um lugar para chamar de seu, eternamente seu. Por isso que ela diz: coloque o seu tesouro ao lado do trono de Deus, porque a única coisa que vai subsistir é o trono de Deus. Coloque o seu dinheiro ao lado do trono de Deus, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu e a minha esposa já mudamos 17 vezes, em 31 anos de ministério. Vamos ter que mudar nesses próximos anos? Eu não sei, eu quero ficar aqui, mas a igreja pode mandar para outro lugar. Nós não nos preocupamos. Estraga móvel, perde móvel, dá móvel, compra móvel. É uma tragédia. Vai num apartamento do tamanho dessa igreja, estou exagerando, depois vai morar num apartamento que cabe 2 bancos. Aí os móveis ficam 2 anos na casa do sogro, vai lá buscar, está tudo estragado. Compra tudo de novo. Aí sai de um apartamento grande, porque estava mobiliado, de uma pessoa que vendeu barato. Aí vem morar numa casinha pequena, aí tem que cortar a mesa no meio. Desmontar, porque ela é montável. Aí tira um pedaço da mesa desse tamanho para caber na sala. Aí embrulha, joga em cima de um guarda-roupa, que é o meu escritório, que também a minha roupa está no escritório, porque não tem outro quarto. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que a minha casa será espaçosa para eu colocar todas as minhas vestes, as vestes de justiça, e eu estarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não esqueça, irmão querido, não esqueça, irmã querida, o teu destino termina numa porta, a porta da cidade celestial, onde você entrará pelo sangue do Cordeiro. E eu gosto dessa expressão. Tirem as vestes sujas, tirem a vergonha, tirem a culpa. Coloquem nele roupas de festa. Há um sermão que eu preguei, eu não lembro o título do nome. Deus o servo maior, está no YouTube. Você sabia que quando a mesa for colocada para uma grande ceia no céu, você sabia quem vai servir? Jesus. Jesus será o garçom. Assista esse sermão no YouTube. Jesus, o maior servo. Há um texto da Bíblia que fala sobre isso. Jesus, ele servirá. Eu fui estudar esse texto e Ellen White diz que Jesus servirá os seus escolhidos na mesa. Imagine você sentado na mesa para receber o alimento e de repente vem um garçom e diz: com licença, posso te servir? Você vai olhar assim: Senhor, você vai servir a mim? Deixa eu botar um prato de lentilha na tua mesa, filho. No caso do Gilson aqui, umas 10 maçãs. Irmãos, eu vou me sentir como Pedro.
Não, o Senhor não vai me lavar. Eu não. Vai sentir como João Batista: eu não vou te batizar. Eu não vou te batizar. Se alguém aqui tem que ser batizado, sou eu, não o Senhor. Agora imagine você sentada junto à mesa da ceia das bodas do Cordeiro, e vem Jesus com a bandeja de ouro, com a comida celestial, e diz: eu quero servir você. Isso é real. Pensa nas coisas celestiais, diz a Bíblia. Pensai nas coisas lá do alto. Coloquem roupas de festa, as vestes de justiça. Jesus não apenas, irmãos, tira a roupa suja. Agora veja, o ser humano, ele não consegue despir-se. Presta atenção. O ser humano não consegue despir-se, tirar a sua roupa suja. Ele não consegue. Por isso que Jesus diz: tirai-lhe as vestes sujas. Ou seja, você não pode mudar a tua natureza. Pode um leopardo mudar as manchas da sua pele. Pode uma pessoa mudar a cor da sua pele. Não, vocês não podem mudar. Eu é que tiro. Então Jesus nos tira o imundo e coloca o puro, o seu sangue como méritos, e a justiça comunicada, depois a justiça imputada, ou seja, colocada sobre a pessoa. Coloca um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram, pois, um turbante limpo sobre a cabeça e vestiram Josué com os trajes de festa. E o anjo do Senhor que estava ali advertiu Josué: assim diz o Senhor dos exércitos. Verso 7: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, tu julgarás a minha casa. Irmãos, isso aqui é muito, muito importante. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Satanás queria acusar, julgar, condenar, emitir parecer de juiz. Mas esse é o papel de Deus e de Jesus Cristo, e eu e você no milênio participaremos desse processo de julgamento. Citação de Ellen White: anjos de Deus caminharão ao lado deles, seus filhos, mesmo neste mundo, e eles estarão afinal entre os anjos que circundam o trono de Deus. Quem faz a vontade de Deus, irmãos, tem a presença dos anjos de Deus e do Espírito de Deus. Os anjos estão aqui nessa igreja caminhando entre nós, irmãos. Os anjos de Deus estão nesta igreja caminhando entre nós. E um dia nós estaremos no céu caminhando no meio dos anjos. Uau! Imagina uma cidade cheia de anjos. Você vai ver o teu anjo. Ele não vai mais te acompanhar, ele está cansado de você. Aí você vai entreter conversa com o teu anjo. Aliás, você vai ser um anjo. Você vai ter asas. Já temos até a plataforma. A gente não tem umas asinhas aqui atrás? Para mim isso aqui é a plataforma. Deus vai encaixar aqui duas asas. E a irmã White diz: alçaremos voos incontáveis para os mundos não caídos e entreteremos conversa com os seres que lá habitam. Uau! 1000 anos como os anjos. Você vai voar, vai dizer para um anjo: ei, anjo, você nem sabe o que é pecado. Eu sei. Teremos privilégios maior do que os próprios anjos, irmãos. Irmãos, agora essa expressão, verso 8: ouve, pois, Josué, o sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de maravilha. Irmãos, essa expressão, homens de maravilha, vocês devem ser uma demonstração do Deus de Israel. Vocês devem ser a minha testemunha. Eu chamei Israel como nação missionária. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas a expressão no original é assim: vocês são um sinal de um evento futuro. Presta atenção nisso. Israel, vocês são um sinal, homens de um sinal, de um evento futuro. Que evento, irmãos? O nascimento do Messias. Agora, a igreja do Deus vivo, eu e você temos o mesmo papel. Nós somos sinais de Deus nesse mundo, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e anunciam que em breve Jesus voltará. Você é uma mulher de sinal, você é um homem
Pode deixar isso desligado. Obrigado, Joabe. Coisas técnicas não vão atrapalhar o nosso trabalho. Irmãos, você entendeu? Por que Deus rejeitou Israel como nação? Porque Deus chamou Abraão para abençoar o mundo inteiro. Ele devia ser um sinal do Deus, ele foi um sinal de Deus. Daniel foi um sinal de Deus. José foi um sinal de Deus. Israel devia ser um sinal de Deus. A igreja adventista do sétimo dia deve ser um sinal de Deus. Um cristão deve ser um sinal de Deus. Um sal, uma luz, anunciando a vinda do Messias, o retorno do Messias. Verso 9 diz assim: eis aqui a pedra que pus diante de Josué, o sumo sacerdote. Sobre esta pedra única, Jesus Cristo, estão 7 olhos. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Os 7 olhos, mostrando a plenitude da capacidade da onisciência de Deus, de Jesus Cristo. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. Numa sexta-feira à tarde, exatamente às 3 horas, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O cordeiro fugiu. Não houve sacrifício de cordeiro naquele dia. Naquele dia, o pecado, a condenação do mundo foi tirada num único dia, na cruz do Calvário. Num único dia. E num único dia, Jesus voltará. E num único dia, Ele nos levará daqui e nós sairemos da presença do pecado através do dom da imortalidade. Num único dia. Num dia. Esse num único dia refere-se à cruz do Calvário, quando a condenação do mundo recaiu sobre Cristo, e todo aquele que o aceita, Deus amou o mundo de tal maneira, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, num único dia. E num único dia Jesus voltará. E então a Bíblia diz: homens de maravilha, eu farei vir o meu servo, o renovo, o mofete. Homens que devem ser um sinal, uma demonstração. Cristo, o perfeito, a pedra. Cristo que pagou o preço da culpa e do pecado num único dia. A cruz mudou a história. Quando o Messias, o renovo, voltar, tirar seu povo da presença do pecado num único dia. E terminando o verso 10 diz assim, leia comigo: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu amigo, o seu vizinho, para debaixo da videira e para debaixo da figueira, símbolo de paz, segurança verdadeira e prosperidade verdadeira. Isso é literal, irmãos. Você, depois do milênio, você vai ter uma fazenda, você vai ser chique, você vai ter uma casa na cidade, as ruas são de ouro, o resto você tem que ler lá no Apocalipse, para você passar o sábado. E durante a semana você vai trabalhar na terra, você vai trabalhar no solo, e vai plantar maçã, como no meu caso, vai plantar videira, figueira. E um dia você vai chamar o teu vizinho e vai dizer assim: Rubem, vem cá, senta aí, vamos bater papo. Embaixo da figueira e da videira, símbolo de paz e eterna segurança e verdadeira prosperidade. Irmãos, o que se prega aí nesses púlpitos do neo-evangelismo da década de 90 para cá, é uma oferta satânica. Você compra a divindade, você prospera. Isso é mentira. Neste mundo tereis aflições e provações. A verdadeira prosperidade estará quando Jesus vier em glória e majestade. Eu quero refletir em alguns comentários para terminar do dom profético sobre Zacarias 3. Coloca lá para mim, está lá já, para refletir. Irmãos, isso aqui é solene. Nós estamos vendo o dia, tem um sermão meu no YouTube, chamado O Apagamento dos Pecados. O dia da expiação começou em 1844. Agora, é um momento em que devemos confessar e abandonar nossos pecados, para que eles possam ir
antecipadamente a juízo e ser apagados. Isso aqui é solene. Os teus pecados têm que ser levados a Jesus hoje, confessados e abandonados hoje, para serem apagados hoje. Não pode haver, irmãos, no dia da volta de Jesus, um registro de pecado seu, que não tenha sido confessado e abandonado, porque você vai ser perfeito. Não! O cristão é um pecador, mas não vive na prática do pecado. Irmãos, algumas coisas têm que ir para o céu na nossa frente. Um deles é os nossos pecados. Um aspecto são os nossos pecados. Outro aspecto, por favor, entenda isso é bíblico. A serva de Deus tem uma frase que diz assim: coloque o seu dinheiro ao lado do trono de Deus. O teu dinheiro, através da tua fidelidade, dízimo, oferta, pacto, tem que ir para o céu na frente de você, para Deus saber aonde está o teu coração, porque aonde está o teu tesouro estará o teu. Você fica acumulando aqui na terra. Não é errado ter as coisas, não é errado ter as coisas dentro da bondade, da prosperidade e da fidelidade, mas seja fiel a Deus. Não troque a eternidade por dinheiro, que é uma coisa que vai acabar. Com vestes de pecado e vergonha, o inimigo traja aqueles que foram vencidos por suas tentações, e depois diz que é injusto da parte de Cristo ser para eles luz e defesa. Então você está ali, Satanás vem e veste você com a imundícia do pecado, vergonha, culpa, medo. Aí ele buzina no teu ouvido: você não é digno do perdão de Deus. Tem outro sermão no YouTube: o mais lindo atributo do caráter de Deus, a sua misericórdia. Ele veste você de trajes de imundícia, de trajes sujos, e diz para Jesus: é injusto da parte de Cristo ser para ele luz e defesa. Agora, aquele que morreu por você tem a autoridade, se você permitir, de fazer com você um vencedor e um salvo. Só quem morreu por você pode dizer para onde você irá, se você aceitá-lo e caminhar com ele. Não é Satanás que vai exercer juízo, é Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito, quem tem a palavra final? Quem é o juiz? Quem determina as coisas? Quem controla o universo? Quem controla as nações? Quem controla o que está acontecendo neste mundo? Satanás é o príncipe desse mundo, mas ele não é o juiz desse mundo. Deus nunca abriu mão do seu controle. A sua mão de misericórdia pesa sobre a terra. A iniquidade é transferida para o inocente, o puro, o santo Filho de Deus. E o ser humano, completamente indigno, se encontra diante do Senhor, purificado de toda injustiça e vestido com a justiça imputada de Cristo. Oh, que troca de vestes! Esta não é uma interrogação, uma expressão. Troca de vestes. Jesus tira a tua vergonha, a tua culpa, e coloca sobre você, primeiro a justificação pela fé, a fé aplicada, a fé imputada todos os dias, recai sobre você. Continua: com um encorajamento como este, como pode a humanidade continuar no pecado? Como podemos entristecer o coração de Cristo? Há um texto no Caminho a Cristo, página 47, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Agora pensa comigo, irmãos. Dá-me, filho meu, o teu coração. A tua mente, a tua vida, tá? Coração é vida. Olhe para a sua vida. O que você tem para oferecer para Jesus? Você tem bondade natural, você tem fidelidade natural, você é um cara legal, Quando Jesus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, Ele está pedindo algo sujo para torná-lo limpo pelo sangue do Cordeiro. Dá essa vida para mim, filho. Eu vou trocar as vestes. E isto é encorajamento. E a última citação:
Por isso que eu preguei esse texto. Tem-me sido mostrado que a experiência registrada no 3º capítulo de Zacarias está agora se repetindo e continuará a ser repetida, enquanto pessoas que professam ser puras se recusarem a humilhar o coração e a confessar os seus pecados. Por quê? Algumas pessoas que viveram dentro da igreja não estarão dentro de Jerusalém, porque nunca confessaram, nunca abandonaram o pecado. São aliados do pecado, não são aliados de Cristo. A Bíblia diz: todos pecamos e precisamos da glória e da graça de Deus. Nesses dias que passei pelo vale, como nunca refleti na minha vida, não que eu desejo morrer, não, quero viver, quero estar vivo para ver Jesus voltar, quero estar preparado. Mas algumas vezes, em meio às lágrimas, eu desejei descansar, tão novo. Mas eu só pedia para Jesus: eu sei que o Senhor não vai me tirar a vida agora, que Deus não tira a vida, o diabo é que tira, a morte é um inimigo. Mas Senhor, se caso eu perder a vida, me garante uma coisa: se eu morrer, que eu esteja selado com o sangue de Jesus Cristo. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Você hoje é o sumo sacerdote Josué. Você e eu estamos trajados, e eu creio, com vestes de justiça imputada pelo sangue de Jesus. E você vai vivendo, num crescendo, santidade, pureza, amor, dedicação. E um dia, quando a festa chegar, seremos convidados para ir para a festa com vestes, como o Hermite diz, feita nos teares celestiais, tecida nos teares celestiais. Não tem um fio humano, não tem nada de humano, foi tecida nos teares celestiais. Roupas preparadas por Deus, significa glorificação. Quando você receber uma nova natureza e ser arrebatado. Mas enquanto isso, irmãos, temos uma obra a fazer. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Que a bondade e a misericórdia de Deus. Se eu falei para alguém nessa manhã que se sente culpado, culpada, se sente sujo ou suja, tem vergonha? Vergonha que talvez, se o seu cônjuge soubesse do seu pecado, se seus filhos soubessem dos seus pecados. Um dia, eu termino fazendo a faculdade de teologia, tivemos um professor que era missionário, 3 filhos lindos, crianças. Ele se envolveu com uma mulher, abandonou a sua esposa, eram missionários. E andando, fomos a Santo André, eu e um amigo meu, buscar uma peça para um veículo, lá do Capão Redondo. E andando por uma avenida chamada Washington Luiz, ali em São Paulo, nós o vimos entrando no motel. O caso já era conhecido. Causou muita dor e tristeza no coração dos alunos, porque nós amávamos o professor. E então, o diretor da faculdade de teologia foi na sala, já era o 4º ano de teologia, dar uma explicação. Dr. Wilson Andrew-White, um homem de Deus, me deu aula de cristologia. Todas as notas em cristologia eu tirei A, puro. Decorava o desejado. Ele pedia uma resposta, eu colocava uma citação inteira do desejado.
E ele escrevia embaixo: o que você está fazendo, decorando Ellen White? Eu falei: estou. Lia 600 páginas por semana, era obrigatório, eu lia 1.200. Dr. Wilson Dwight chega na sala e diz assim: sabe qual a diferença entre o pecado do professor e o seu? Ficamos em silêncio. Sabe qual a diferença do pecado do professor e o meu? A única diferença que tem é que o pecado dele foi descoberto e o teu está encoberto. Uau. Alunos do quarto ano de teologia ouvi isso. Isso é verdade, irmãos. A única diferença é que o dele foi descoberto. Não carregue culpa, confesse. Não carregue pecado, abandone. Deixa essa praga desse negócio de lado. Olha para Jesus, anda com Jesus. Olha a Jesus, clame a Jesus. Porque um dia, essa vara torta que nós somos, será endireitada, já é endireitada pelo sangue do Cordeiro, será purificada, glorificada, e nós iremos para Jerusalém celestial. Amém? Esse é o desejo do seu coração? É o desejo do seu coração? Que Deus te abençoe. Vem pra mim, vem pra mim, no cansaço do dia, na tristeza da noite. Vem pra mim, vem pra mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem pra mim. Vem, vem pra mim, vem pra mim, na angústia da alma ou na sombra da morte. Vem, vem pra mim, vem pra mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem pra mim. E quando a vida só trouxer tristeza, quando a dor chegar e parecer sem fim, a minha paz entrego a todo aquele que ouve o meu chamar e volta para mim. Vem, vem pra mim, vem pra mim. Se a esperança fracassa, ou se a dor te consome, vem, vem pra mim, vem pra mim.
Louvado seja o nome de Deus, Suzy. Muito, muito, muito obrigado. Fique em pé. Deixa eu terminar lembrando uma coisa. Naquela visão de Zacarias 3, Josué, o sumo sacerdote, Satanás e Cristo e os anjos. Sabe qual foi o recado de Jesus? Ei, presta atenção, Satanás. Quem manda aqui sou eu. Você já participou de um tribunal em que o juiz pega o martelinho e ordem no tribunal. Quem manda aqui sou eu. O recado de Jesus para o demônio, para o diabo: você não é o juiz. Quem manda aqui sou eu. Que você, quando for tentado pelo diabo, ou tentado pela tua própria natureza, diga: quem manda aqui é Jesus. Sai, Satanás, arreda, sai. Quem manda aqui é Jesus. Nosso Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque, mesmo que o argumento de Satanás seja verdadeiro, ele não é completo. Sim, somos pecadores. Sim, a raça humana caiu. Sim, Israel falhou. Mas nasceu um Salvador, um Redentor. Sim, Ele vive. Ele venceu a morte. Ele venceu o demônio. Ele controlou a natureza para mostrar que Ele controla tudo e todas as coisas. E todas as pessoas que se submetem a Ele. Nada temos a temer, a não ser o pecado e o afastamento de Deus. Quem manda aqui é Cristo. Quem manda no céu é Ele. Tem autoridade para dizer ao Pai: Pai, esse filho me pertence. É Ele que intercede. É Ele que constrói. É Ele que voltará em glória e majestade com o Pai e os anjos que estiveram com Zacarias e Josué para nos buscar e levar para Jerusalém. Sim, estamos em Babilônia ainda. Somos varas tortas no processo de sermos santificados, endireitados pela retidão, pela obediência, pela entrega, sem méritos, mas com o valor do sangue de Jesus. O dia que esse infernal inimigo se afastar de nós, e não permita, Pai, não nos deixe entrar, não nos deixe cair na tentação, não nos deixe, mas quando ele tentar se aproximar de nós, que nós tenhamos a consciência, o poder do Espírito Santo para dizer: arreda, Satanás, quem manda aqui é Jesus. A última palavra dele. Dá-nos uma tarde abençoada, em nome de Jesus, amém.